A gente teve há um tempo atrás uma determinação judicial que suspendeu o perfil das redes sociais de um dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. E essa decisão foi percebida aí por uma parcela da população como uma ação contra o povo, e até talvez como um artifício ou uma estratégia aí forçada, arbitrária, para prejudicar ou até eliminar o candidato. Muitos eleitores viram dessa forma. E já tem um tempo que é possível perceber que paira aí na sociedade uma visão da justiça e das instituições até como um todo como vilãs, como se agissem contra o povo. Como é possível explicar para essas pessoas que as instituições têm uma função de proteção para a sociedade e que uma decisão como essa da justiça eleitoral, assim como até a lei que proíbe o abuso do poder econômico, na verdade, elas protegem o eleitor? Só antes de responder a sua pergunta, eu queria fazer só um disclaimer, né? Eu não falo em nome da Justiça Eleitoral, não sou autorizado a falar pela Justiça Eleitoral. Falo aqui como professor, como membro da Abradep, como estudante de Direito Eleitoral, para que fique isso bem claro, né? A decisão judicial foi tomada na Justiça Eleitoral lá de São Paulo, do estado de São Paulo, né? Sem mencionar candidatos nem nada, mas a gente tem que pensar o seguinte: quando a Justiça Eleitoral dá uma decisão dessa de suspensão da rede ou de redes sociais de candidato, ela preza pela primeira coisa que vem à cabeça, é o seguinte: isonomia entre os candidatos. O candidato, ele, em regra, os disputantes daquele cargo eletivo, eles têm que sair do mesmo lugar. Não adianta um candidato ter uma vantagem, seja econômica, seja de meios de comunicação social, com relação aos outros, que isso vai tornar o pleito não isonômico, né? Alguém vai levar alguma vantagem com relação aos demais candidatos. Então, parece-me que isso foi reconsiderado para a suspensão dessas redes sociais, né? Porque ele estava fazendo uma manobra, né? O candidato lá do município de São Paulo, fazendo uma manobra, viralizando o conteúdo e remunerando algumas pessoas para fazerem cortes, e isso, em tese, é ilegal, né? Ele fere as regras eleitorais. Então, quando a Justiça Eleitoral dá uma decisão dessa, ela procura aproximar a isonomia entre os candidatos, né, para que nenhum leve vantagem sobre os demais. Quando eu comentei isso na minha página, no Educação Eleitoral, eu falei mais ou menos o seguinte: é como se uma partida de futebol, 11 jogadores em campo de um time e o outro entra com 15, com 4, 5 jogadores a mais. Esse time, obviamente, leva vantagem sobre o adversário, né? Então, quando a rede social desse candidato foi suspensa, foi nessa tentativa de equilibrar o jogo eleitoral. Tanto é que a decisão chegou no TRE, no Tribunal de Segunda Instância, e a decisão foi por 4-3, se eu não me engano, estava vendo essa semana, de manter a suspensão das redes. As redes foram suspensas, houve um debate interessante, né? Até muita gente nessa linha falando: não, a gente tem que preservar, tem que atuar minimamente no processo eleitoral, mas o tribunal entendeu que as redes ainda precisariam ficar suspensas por ferir essa regra que impacta na isonomia entre os candidatos, entendeu? E até nesse momento surgiram novamente aquelas falas do tipo: estamos vivendo numa ditadura, essa decisão foi um ato de censura, isso é um ataque à liberdade de expressão, que já é um discurso que já vem vindo há um tempo. Então, não é para tanto. O ponto de vista dessas pessoas, então, não se sustenta na realidade. Porque liberdade de expressão é um direito como qualquer outro, né? E todo direito ele tem uma limitação, né? Eu posso fazer qualquer coisa desde que não impacte na vida de outra pessoa, por exemplo. Eu posso caminhar na rua, mas se eu tacar pedra no carro de alguém, isso está errado. Então, eu não posso ter o direito de caminhar na rua e tacando pedra no vidro do carro dessas pessoas, entendeu? Então, a liberdade de expressão é do mesmo modo. Ela não é absoluta. Então, você tem o direito de liberdade de expressão, mas você não pode defender a pedofilia, por exemplo, você não pode praticar atos racistas, não pode praticar homofobia, né? E isso são atos que devem ser coibidos pela legislação e pela justiça, seja comum, seja eleitoral, no caso das eleições, entendeu? É mais ou menos por aí.